Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Missão junto aos poderosos. Existem vários textos aqui que servem como base para o nosso estudo, mas eu vou ler Marcos capítulo 15, verso 43, que diz: Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo da lição da Escola Sabatina de hoje, eu quero convidá-lo para orarmos juntos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Queremos ser edificados através dela. Por favor, nos ajude a podermos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Se há uma coisa que precisamos compreender, é que sempre que ouvimos o termo sinédrio, que era a maior expressão da lei em Israel, na época em que Jesus esteve aqui na Terra, nós não podemos simplesmente pegar todas as pessoas que faziam parte daquele mesmo mecanismo, que seria o equivalente ao nosso Senado hoje, e dizer, ali ninguém presta, ninguém tem comprometimento com ninguém. Isso não é verdade. É bem verdade que entre as diversas seitas que haviam em Judá, em Israel, nos dias de Jesus, a seita que mais dominava o poder era a seita dos saduceus. Se por um lado, os fariseus, que nós já mencionamos anteriormente quando estudamos sobre Nicodemos ontem, se você não assistiu o vídeo, vale a pena dar uma olhada no nosso canal, volta lá atrás e reprisa um pouco ali a respeito disso. Os saduceus eram exatamente o oposto. Se os fariseus tinham um entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus, estou falando aqui especificamente do Antigo Testamento, os saduceus, por sua vez, eles não acreditavam em quase nada. Não acreditavam em nada sobrenatural, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos. Eu estou falando aqui num Deus espiritual e transcendente. Para eles havia apenas essa vida para ser vivida, não havia ressurreição dos mortos também. Então o indivíduo tinha que fazer o melhor que ele pudesse durante essa vida, experimentar a felicidade nessa vida, porque quando você morre, morre mesmo, acabou. Deus é apenas um elemento que faz com que a humanidade possa viver de forma mais ética, o que faltava muito dentro da experiência deles. Eles na época monopolizavam o sacerdócio, boa parte daqueles que tinham mais poder no sumo sacerdócio, principalmente, e ligados ao sumo sacerdote, os sacerdotes mais importantes eram da seita dos saduceus. Eles dominavam também o sinédrio. As cadeiras mais importantes acabavam sendo deles, até porque o sumo sacerdote, ele era o líder, era quem presidia o sinédrio. E o sumo sacerdote, pelo menos nesse período em que do primeiro século, nós vemos claramente que o sumo sacerdócio era dominado pela seita dos saduceus. Diante disso, você encontra homens como o José de Arimateia, fariseu também. Lembra que eu te mencionei que os fariseus eles tinham um comprometimento com a palavra de Deus, até de forma exagerada, porque eles faziam uma interpretação muito literal de tudo aquilo que a Bíblia mencionava. Chegaram a contar a quantidade de mandamentos que haviam no contexto bíblico, tanto positivos quanto negativos. Eles eram estritos, o que fazia com que muitos deles vivessem uma duplicidade. Eles pregavam a verdade, mas não conseguiam vivê-la. Mas havia muita gente boa no contexto do sinédrio, e gente comprometida com Deus. Houve outros momentos em que Caifás, juntamente com Anás, tentaram de todas as maneiras prender a Cristo Jesus, tirá-lo de cena. Homens como o Nicodemos e o José de Arimateia interviram de forma ousada a respeito de Jesus. O que mais chama a atenção é que José de Arimateia não é mencionado anteriormente até o momento da sua morte. Quando Jesus é morto, isso deve nos fazer parar para poder pensar. Os discípulos estão com tanto medo que eles se escondem.
no mesmo local onde haviam tomado a ceia com Cristo Jesus na quinta noite. Eles estão lá, com as portas fechadas, com medo que a qualquer momento a guarda romana chegasse para poder prendê-los e eles também serem mortos como Jesus havia sido. Quem, de forma ousada, vai diante de Pilatos para dizer: eu quero o corpo dele para ser enterrado numa sepultura, vai ser José de Arimateia. Nicodemos, ele se posiciona ao lado de Jesus de forma aberta, mas quem vai pedir o corpo é José de Arimateia. E José de Arimateia, inclusive, vai até mesmo oferecer o próprio túmulo que ele havia mandado escavar numa rocha, que estava, provavelmente era um túmulo que não tinha sido usado, mas seria um túmulo para sua família, e ele vai agora oferecer esse túmulo para que o corpo de Jesus pudesse ali ser colocado. O que, aliás, chega até mesmo a cumprir uma profecia muito interessante mencionada no contexto bíblico, de que com o rico ele estaria na sua morte, Jesus, falando sobre o Messias. José de Arimateia, portanto, vai representar aqui uma classe muito especial de homens poderosos, entre eles o próprio Nicodemos, poderosos, ricos, com grande influência, e que no tempo certo, quando os demais que tinham menos influência e poder nas mãos não puderam fazer nada, eles puderam. Indivíduos como esse, em determinados momentos mais para o futuro ainda, foram capazes de desenvolver um papel preponderante para a própria proteção dos apóstolos. Eu posso mencionar a você um pouco mais adiante, depois já no livro dos Atos, quando o Sinédrio está a ponto de dar ordens para que os discípulos sejam todos exterminados, quando Gamaliel, que havia sido inclusive mestre de Saulo de Tarso, ele vai dizer: meus amigos, muita gente se levantou dizendo que era alguma coisa. Quantos indivíduos se levantaram mencionando que eram o Messias, e os movimentos que eles começaram deram em nada. Se esses homens realmente não são de Deus, isso tudo vai passar. Mas se for de Deus e a gente se meter com eles, a gente pode estar lutando contra Deus e o seu reino. A mesma coisa já havia acontecido no próprio Sinédrio, na época de Cristo Jesus. Você percebe que esses homens de grande influência, quando os demais não tinham a possibilidade de conseguir impedir que algo terrível acontecesse contra Deus ou sua igreja, esses homens puderam. Por isso, dentro do contexto bíblico, a Bíblia vai mencionar vários homens com grande poder e autoridade, que eram homens de Deus, homens como Daniel, homens como Moisés, homens como o próprio Paulo, que depois acabou deixando o Sinédrio, mas que ainda assim mantinha uma posição de relevância, pelo menos de influência em diversos meios. Você vai olhar para a Bíblia sempre se utilizou de homens que tivessem poder e autoridade nas mãos. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós lançamos um julgamento sumário a pessoas que ocupam cargos de importância dentro do contexto da nação, pessoas que possuem cargos importantes em grandes empresas ou instituições. Deus tem um plano para todos, inclusive para esses. É interessante que às vezes parece que o cristianismo ou que os cristãos usam de algum tipo de preconceito com a pessoa que tem muito poder e autoridade, pensando que todos aqueles que são poderosos são indivíduos que não são dignos de confiança. A Bíblia vai mencionar muitos deles que foram instrumentos usados por Deus no tempo certo para impedir que o seu povo pudesse passar por momentos difíceis. Isso deve fazer com que nós, de alguma forma, paremos para pensar e peçamos da parte de Deus iluminação para trabalhar também com os poderosos do nosso tempo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por sabermos que Tu nos amas e que tens planos para todas as pessoas, inclusive para os poderosos dessa terra. Nos ajude a chegarmos próximo deles para apresentar também o Teu reino. Pedimos também que o Senhor esteja de forma muito especial com os pedidos que foram enviados por nosso canal e aqueles que ainda estão no coração dos seus filhos. Por favor, responda, Pai. Sabemos que todo o poder e autoridade foram dados a Cristo. E é em nome dele que nós pedimos, responde, opera um milagre. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Amanhã faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi especificamente missão em favor dos poderosos. Eu espero por você. Eu estudo a lição. E você?